esportems.com.br. Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar da rodada do final de semana do Campeonato Sul-Mato-Grossense. 4 jogos, 2 que fecharam a primeira rodada, outros 2 pela segunda rodada. Começar falando do jogo de Costa Rica, vitória do Costa Rica 2-0 em cima do Sena. Normal, né? 2 pontos para ser abordado. Primeiro, a desorganização extracampo do Sena, né? Foi com 11 jogadores para o jogo porque não estava todo mundo inscrito no BID. Obviamente, os jogadores que disputaram a Copa São Paulo, ninguém deve ter sido aproveitado, né? Porque o Sena tinha vários jogadores no BID, tanto da CBF quanto da Federação e da Federação Paulista, que disputaram a Copa São Paulo. Um erro grave de planejamento, né? Deveria ter iniciado a competição pelo menos com alguns desses garotos, ficar pelo menos no banco de reserva do que você não ter alteração nenhuma para fazer. Então é vergonhoso, mais uma vez o extracampo manchando o dentro de campo. Dentro de campo uma vitória incontestável, goleiro do time do Sena considerado um dos melhores em campo e uma marca negativa, né? O público pífio do Laertão, 561 torcedores, por um jogo que teve distribuição de ingressos. Empresas compraram os ingressos, distribuíram, era para lotar o estádio, né? 500 pessoas, é o que o Costa Rica tem de média, né? Em anos anteriores, então um público bem ruim, pelo que foi feito através da Câmara, com empresas e prefeitura, deveria ter um público melhor em Costa Rica. Muita gente fala que em Campo Grande, muita gente não gosta de futebol, por isso não vai aos jogos, né? Se isso é verdade, em Costa Rica me parece ser igual. No outro jogo do sábado, pela primeira rodada, o Aquidauanense de virada bateu a Cerc 3-1. Uma vitória maiúscula, porque o Aquidauanense ficou com 10 jogadores durante grande parte do jogo, se eu não estou enganado, 18 do primeiro tempo. O volante, o Luiz, foi expulso. O Alex Farias, com a lei do ex, abriu o placar. Keverson comandou a virada no segundo tempo. Não tem explicação o time da Cerc, com um homem a mais, tomar 3 gols. Ainda mais quando o treinador era zagueiro, né, que é o Odirley. Então, eu costumo dizer que é batom na cueca. Time que toma gol com um jogador a mais deveria ser rebaixado. Tomar uma virada da maneira que tomou é vergonhoso, mas vergonhoso. Não tem muito o que falar desse resultado. Inexplicável a Cerc tomar a virada com um jogador a mais durante boa parte da partida. Em Campo Grande, o Comercial perdeu de virada do Águia Negra, um jogo que não foi bom, aliás, foi muito ruim. 450 torcedores, o que me surpreendeu foi a presença do público, 450 torcedores do Morenão, depois de uma chuva daquelas para reencontrar o Comercial, um bom público, pela realidade que nós temos na capital, né? Um bom público que acompanhou de virada a derrota 2-1. Falha mais uma vez, né? 2 gols que o Comercial deu praticamente ao Águia Negra, uma precipitação num pênalti que aconteceu, e depois um erro na saída de bola que culminou com o gol do Águia Negra. Poderia ter ampliado, o próprio Comercial poderia ter descontado. O gol muda muito a dinâmica da partida, né? Então, o Águia Negra acabou vencendo por 2-1, mesmo não jogando tudo que pode. Aliás, tem 100%, lidera sem jogar tudo que pode. O Comercial tem potencial para crescer, assim como a Águia Negra. No jogo que fechou os jogos do final de semana, o Operário, com muita dificuldade, fez 4-1 em cima da Ponta Poranense. O detalhe é que nenhum dos goleiros fez nenhuma defesa o jogo inteiro. 5 chutes que foram no alvo entraram, né? Um golaço do Leonardo, que pegou a Aranha adiantado. Depois, ainda no primeiro tempo, o empate com o Maicon Alagoano. No segundo tempo, uma bizonhice do Tiepo, saiu jogando errado. Quando o jogo já encaminhava para 1-1, e me parece muito claro que se o Tiepo não falha, o Operário não apresentava recursos para fazer o segundo gol. Aliás, abusou de bola longa, bola quebrada, cruzamento aleatório de tudo quanto é lugar. Nós vimos um lado positivo, que são os laterais, avançando muito, como já era no tempo de Costa Rica, o time do Glauber Caldas, mas falta um homem de dentro da área, porque o Obina sai muito da área, ele é grandão, é centroavante, mas ele não fica parado dentro da área. Nesta maneira do Operário jogar, precisa de um homem dentro da área que possa finalizar. O time perdeu o Igor Vilela no começo da partida e aquele meia vindo de trás não apareceu. O Maicon Alagoano até muitas vezes ia pelo meio, mas como é um jogador de lado de campo, o hábito fazia ele cair pelo lado. O Operário teve muitas dificuldades para criar, mas muitas mesmo. Chute de longa distância, cruzamento de qualquer lugar. Precisa trabalhar e finalizar mais de dentro da área. Chegou com perigo no primeiro tempo em 2 bolas aéreas e na grande chance que teve, de fato, que o Pretinho acabou furando bizonhamente. O Operário tem muito para crescer e a Ponta Poranense me preocupa. Mesmo com pouco tempo para trabalhar, o Marçal fugindo das suas características.
O time não fica com a bola e é preciso ficar com a bola. Você descansa com a bola. O time correu o tempo todo contra o Águia Negra, que teve maior posse de bola, e contra o Operário da mesma maneira. Você tem que alternar essa posse de bola para você poder descansar e não se limitar apenas a se defender. Outra coisa, um chute no alvo lá em Rio Brilhante, um chute no alvo em Campo Grande. É preciso chutar mais a gol. É preciso ser mais objetivo. Vou encerrar o vídeo de hoje falando dos jogadores do Corumbaense, né? Muita gente lamentando, muito embrólio acontecendo, jogadores que não dizem que não vão votar enquanto não receberem. E não tem muito o que falar para esses atletas, porque todo mundo era conhecedor da situação do Corumbaense. Todo mundo. Corumbaense afundado em dívidas, que precisaria vir um empresário para tocar esse time. O empresário era o Marcelo, que acabou saindo. Então todo mundo que foi para lá foi consciente que o Corumbaense estava endividado. E só foram para lá nessa situação. Então, infelizmente, correram o risco. Correram o risco. Não tem muito o que fazer, não conheciam o regulamento da competição. Então o jogador de futebol precisa ser mais antenado, não pode ser alienado com as coisas que estão acontecendo. Leiam o regulamento antes de assinar, se informem sobre o local que vocês estão indo. Quando alguém pergunta para mim, eu não digo nem que vá nem que não vá, mas eu passo a situação do local. Para mim, antes de ir, ninguém perguntou nada. Nada. Mas a gente que aqui na Rádio Sport MS cansou de falar da realidade do Corumbaense, que financeiramente foi um desastre, a gestão é péssima, tá certo? Então é preciso ter cuidado. Samuel Cândido, pelo que consta, também não recebeu ainda, só vai poder entrar no bid da CBF o Douglas Ricardo assim que o Corumbaense der baixa na carteira do Samuel Cândido e o comprovando que recebeu tudo que tinha para receber. E os jogadores, eles que vão ter que decidir se vão entrar em acordo ou não, ou se vão exigir o tempo todo do contrato. Não adianta criticar a federação, que a federação colocou no artigo que quem for relacionado não pode jogar. O intuito é organizar os times e evitar a bagunça. Os jogadores têm que também bater no peito, bater na mesa e fazer cumprir o contrato. Se não receberem, tem que procurar a justiça. Simples assim, como diz o manual. O problema é que os jogadores não querem se expor, né? Então não querem colocar o clube na justiça, porque senão fecha a porta com outros clubes. Não pode pensar desse jeito. Ou vocês são profissionais, ou não exijam profissionalismo de quem os contrata. É uma relação de mão dupla, uma via de mão dupla. Profissionalismo dos clubes e de vocês. Se o clube não cumpre com vocês, vocês têm que procurar a justiça para receber os seus direitos. Nesta segunda-feira, volta ao Regional Esportes às 18 horas na Rádio Sport MS, na RWR, Rádio Web Regional, das 18 às 19h30. Fique atento aí então ao horário. Segunda, quarta e sexta, Regional Esportes. Futebol Nossa Paixão volta à sua programação normal, terça e quinta, das 19 às 20h30. Sábado tem música, futebol e cerveja. Beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho. Toda vez que subir vídeo você vai ficar sabendo. Lembrando que quarta-feira tem Comercial em Maracaju pela TV Federação, Aquidauanense e ABC na Rádio Sport MS. Vamos juntos. Futebol Nossa Paixão.